Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Bom, meu povo, estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Ciência e Natureza do 7º ano. Essa é a nossa aula de número 16. Isso mesmo, aula de número 16, certo? Hoje nós daremos continuidade ao nosso papo sobre temperatura e calor e vamos falar hoje sobre 3 conceitos muito importantes. Dilatação térmica. Esse conceito explica o segundo conceito, que é de termômetros, e esse segundo conceito tem a ver justamente com o terceiro conceito, de escala de temperatura. Então, essa aula aqui é toda conectada, certo? Então, vamos começar, né? Bom, primeiro vamos dar uma explanação sobre o conceito de dilatação e contração térmica, certo? Ok. Então, geralmente, quando a temperatura de um material varia, outras propriedades dos materiais dele também podem se alterar, certo? Então, quando existe uma variação de temperatura em um corpo, ele tende a alterar algumas propriedades para se adequar a essa variação de temperatura, certo? Uma dessas propriedades é o volume. Então, o volume, né, que é o quanto espaço esse corpo ocupa, né? Então, o volume da maioria dos materiais aumenta ou diminui quando há uma variação de temperatura. Ou seja, né, o volume desse material ele vai crescer ou diminuir dependendo da variação de temperatura. Ou seja, se a temperatura aumenta, esse corpo pode aumentar de tamanho. Se a temperatura diminui, esse corpo pode diminuir de tamanho, certo? Então, como vimos na aula passada, o nosso corpo é formado por diversas partículas que estão todas em movimento, né? Então, elas estão todas se movimentando. Vimos lá que quando a temperatura aumenta, a agitação dessas partículas, né, que a gente chamou de agitação térmica, também aumenta. E justamente daí que vem o conceito de temperatura, né? Temperatura que é o grau de agitação térmica dessas partículas. Então, quando a temperatura aumenta, a agitação térmica aumenta, ou seja, elas estão mais agitadas. E aí, gente, quando essas partículas elas estão agitadas, né, elas se afastam uma das outras, porque elas vão começar a se mover mais rapidamente. E aí elas vão se afastando uma das outras. Elas podem colidir, mas a tendência é que elas se afastam. E isso, né, esse afastamento provoca um aumento das dimensões do corpo, né? Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a agitação. Quanto maior a agitação, maior é esse afastamento. E quanto maior este afastamento, maior será o aumento das dimensões desse corpo, né? Esse processo do aumento das dimensões decorrente da variação de temperatura é chamado de dilatação térmica. Ok? Vamos dar um pulinho aqui no simulador só para a gente ter uma noção do que eu estou dizendo aqui, certo? Então aqui a tela. Ó. Aqui temos um corpo, né, que ele é formado por partículas que elas estão em movimento. E esse corpo ele tem um determinado tamanho aqui, ó, delimitado por esse retângulo, certo? Quando eu aumento a temperatura desse corpo, veja o que acontece. Ó. Eu aumento a temperatura, as partículas elas começam a se agitar mais rapidamente e aí ele cresce de tamanho. Por quê? Porque essas partículas elas começam a ocupar um espaço maior. E elas, como elas estão muito agitadas, elas começam a ocupar um espaço maior. Isso vai aumentando a dimensão dos corpos, certo? Então, ó, vou fazer mais uma vez aqui. Ó. Olha aí. Né? Eu estou aqui variando a temperatura desse corpo. E aí as dimensões dele aumentam. Nesse caso aqui, está aumentando, né, em 2 dimensões. Se fosse um corpo em 3 dimensões, aumentaria em 3 dimensões. Ok? Então, voltaremos aqui ao slide. Bom, onde nós podemos ver esse fenômeno da dilatação térmica? Um dos exemplos é nas calçadas. Bom, geralmente você pode ver nas calçadas que elas têm esses riscos, né? Esses rasgos aqui, ó, essas divisões, né? Essas separações. Né? Isso aqui, gente, é justamente para evitar que as calçadas elas quebrem em decorrência da dilatação térmica. Né? Então, esses riscos no chão eles são chamados de juntas de dilatação. Né? Juntas, que é a separação, de dilatação, justamente por
conta do fenômeno da dilatação térmica, certo? Então, as pessoas que fazem as calçadas, elas fazem essas juntas para absorver a variação de temperatura. O que acontece, então? Você tem uma variação de temperatura, o material ele cresce as suas dimensões, e aí ele tem que ter um espaço limite para que ele não cole no outro pedaço, né? Ou seja, para que esse pedaço aqui não fique empurrando esse pedaço, e aí gerar um atrito, né? Quando as calçadas não têm esse risco aqui no chão, ou quando esses riscos são feitos de forma irregulares, acontece que a calçada ela cria algumas fissuras e algumas rachaduras, ok? Bom, outro instrumento onde a dilatação térmica é utilizado é nos termômetros, né? Termômetros aí que está bem na moda agora na época da pandemia, né? Por causa do novo coronavírus, né? A gente até comentou isso na aula passada, que o novo coronavírus ele causa febre nas pessoas, e o termômetro é justamente para ver se a temperatura do corpo está ok, né? Ela está no limite lá, né? De 37 graus Celsius. Então, o que são termômetros, né? Para a gente começar a conversa, nós temos que ver como é que ele funciona, né? O princípio de funcionamento de algum desses dispositivos, né, estão baseados na dilatação ou contração térmica de suas partes, ok? Nesses instrumentos existem elementos ou componentes que se modificam. Olha só, se modificam. Professor, se modificam de que jeito? Ora, se os termômetros têm a ver com a dilatação, eles se modificam se dilatando ou se contraindo, né? Então, existem elementos ou componentes que se modificam quando entram em contato com outros objetos, certo? Com outros objetos. Essa modificação permite medir a temperatura do corpo. Ou seja, quando você coloca o termômetro em contato com outro objeto, o que acontece é o seguinte: vai existir uma dilatação ou uma contração do material que está dentro do termômetro, e essa dilatação ou contração vai nos possibilitar medir de forma indireta a temperatura do corpo. Porque como a temperatura é o grau de agitação das moléculas e das partículas, ou seja, a temperatura tem a ver com o movimento das moléculas, seria impossível para a gente medir esse movimento de cada molécula, sendo que o nosso corpo é formado por milhões de moléculas. O termômetro ele faz isso de forma indireta, ele faz isso por dilatação térmica, certo, gente? Então, um dos termômetros que utiliza dessa artimanha de dilatação é o termômetro de coluna líquida, ok? Ele é geralmente utilizado para medir a temperatura do corpo, do ambiente e de algumas substâncias em laboratório. Ele é muito utilizado nos laboratórios porque ele tem uma eficiência e ele é bem baratinho também, certo? Então, basicamente, esse aqui é um termômetro de coluna líquida. Ó. Perceba que na sua extremidade aqui, ó, inferior, ele tem, né, uma partezinha chamada bulbo, que é conectada a uma parte interna aqui do termômetro, que é chamada de tubo capilar interno ou tubo capilar fino. Por quê? Porque ele é um tubo de vidro dentro do termômetro muito fino, onde fica guardada, né, a substância termométrica, que é a substância que vai sofrer a dilatação. Tudo jóia? E aí essa substância termométrica ela vai sofrer a tal modificação que eu falei no slide passado. E essa modificação ela vai fazer com que essa substância se dilate, certo? E aí existem outros tipos de termômetros que não funcionam por meio da coluna líquida, né? Por exemplo, existem também os termômetros digitais, que ele tem um circuito digital dentro dele. Tem também os termômetros que eles estão muito comuns hoje em dia, né? Que são aqueles que parecem uma arminha, que a pessoa aponta para a sua cabeça ou para qualquer lugar do seu corpo lá, e aí ele apita, ele mede sua temperatura à distância, né? Da equipe do Vozão para esse jogo decisivo demais. Que é isso, hein? Teve a resenha. Teve a resenha. Tem que ter a resenha. Tem que ter... Isso é muito importante porque em tempo de coronavírus, né, a gente não pode dar essa bobeada de ficar perto das pessoas. Então é por isso que essa medição da temperatura é feita à distância. Tudo bem? Bom, então como é que ele vai funcionar, o termômetro, certo? De coluna líquida. A temperatura de um corpo
né, é medida colocando em contato com o bulbo. Então, se você quiser medir, por exemplo, a temperatura da sua filha ou da sua irmã, você pega o bulbo, coloca debaixo do braço, né, e aí você espera algum tempo, né, alguns minutos lá, até a temperatura do termômetro se igualar à temperatura do corpo. Ou seja, o que vai fazer você saber a temperatura é justamente esse equilíbrio que vai haver entre a temperatura do termômetro e a temperatura do corpo. Esse equilíbrio nós chamamos de equilíbrio térmico, né? O equilíbrio térmico nada mais é que quando dois objetos estão na mesma temperatura, ok? Então, quando o termômetro vai estar em contato com sua pele, o líquido, né, ele vai se dilatar. Então vai ter uma dilatação do líquido lá dentro, porque houve uma variação de temperatura no termômetro, certo? Então essa dilatação que o líquido vai sofrer, ela é diretamente proporcional à temperatura, né? Então cada altura do capilar corresponde a um valor, né, da temperatura definida por uma escala de temperatura. Então voltamos aqui no slide aqui, ó. Cada altura aqui, ó, equivale a um valor de temperatura. Então esse líquido, quando ele dilata, ele vai percorrendo esse capilar, e aí se ele chega a uma determinada altura, quer dizer que ele está numa determinada temperatura, ok? Então é basicamente assim, ó. Para resumir aqui para vocês, certo? Se você tem um objeto que ele está a uma temperatura mais alta do que o termômetro, né, o objeto ele vai transferir energia térmica para o vidro do termômetro. E o vidro do termômetro vai transferir a energia para o líquido, né? Ou seja, se você está mais quente que o termômetro, você vai transferir energia para o termômetro. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o termômetro aqueça. Com isso, o líquido que está dentro do termômetro, ele vai começar a aumentar seu volume, certo? Como eu falei, ele vai ter uma dilatação. Então ele aumenta as dimensões, quer dizer que ele aumenta o volume. Só que esse aumento do volume ele é visível, dá para você ver no termômetro isso acontecendo. Então, no passo que ele vai aumentando, ele vai subindo pelo capilar, certo? E aí quando ele parar lá, numa altura, quer dizer que aquela altura ali corresponde à temperatura do seu corpo. E aí, gente, para essa relação entre a altura do capilar e a temperatura, nós chamamos de escala de temperatura. E nós utilizamos uma escala muito famosa, que ela é usada em quase todo mundo, e você já deve ter visto falar dela. A escala Celsius de temperatura. Celsius é aquela bolinha com um C, ó, geralmente, certo? Então, quando você tem uma temperatura de 17 graus Celsius, ó, é aquela bolinha com um C, né? 17 graus Celsius. Ok? Quem inventou essa escala de temperatura, né? Quem criou ela foi o cientista sueco Celsius, né? Lá entre 1701 e 1744, né? Ele criou essa escala, é baseada nisso, na transição de estado da água, certo? Vamos ver como é que isso aconteceu, ó. Basicamente, o Celsius fez o quê? Ele pegou um termômetro e colocou no recipiente com gelo. E aí ele esperou o termômetro entrar em equilíbrio com o gelo. Quando o termômetro entrou em equilíbrio com o gelo, né, o líquido ele dilatou ou contraiu uma certa altura. E aí ele marcou essa altura, ele não sabia qual era, ele marcou essa altura e falou assim, ó, essa altura agora vai ser o zero. Não interessa qual é, ela vai ser o zero. Aí, o 0 graus Celsius, certo? Ok, aí ele pegou um termômetro, colocou na água fervendo, esperou o termômetro entrar em equilíbrio com a água fervendo, e aí o líquido termométrico lá dilatou até uma certa altura. Aí ele marcou essa altura como sendo o 100 da escala dele, como sendo 100. Então, ele definiu assim, ó, a temperatura do gelo, 0 graus Celsius. A temperatura da água fervendo virando vapor, 100 graus Celsius. O que está entre esses dois, entre 0 e 100, ele dividiu em 100 partes. E aí se criou a escala Celsius de temperatura. Existem diversas outras escalas, só que a Celsius é
uma das mais famosas e mais utilizadas, ok? Bom, a atividade dessa semana que eu tenho para vocês é o seguinte, ó, ela diz respeito aos tópicos que nós estudamos na aula de hoje, certo? Bom, eu vou colocar uma listazinha com 2 questões aqui nos comentários, vocês vão responder essa lista, e vocês podem até responder ela no próprio comentário fixado, né? Eu só chamo a atenção para o seguinte, na segunda questão, ela vai precisar de um pouco mais de pesquisa, porque ela é um pouco mais elaborada. Então você pode fazer essa pesquisa no livro, no Google ou em outras fontes, né? Você pode pesquisar em revistas, em outros livros, né? Sem ser o livro didático. Enfim, fica a seu critério, certo? Então vocês podem responder a atividade no próprio comentário fixado e não se esqueçam de colocar o nome de vocês. É muito importante para eu saber quem é você, né? Porque eu não posso ficar aí adivinhando, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Fui!